Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Caminho das Pedras, canal dedicado a agregar conhecimento. Dando prosseguimento ao nosso projeto, hoje nós vamos incluir em nossa base de dados, na nossa tabela T usuários, 2 registros. Nós poderíamos fazer isso de outras formas, nós poderíamos usar o phpMyAdmin ou poderíamos usar o nosso software aqui que é o ReiDSQL. Porém, temos um problema. Na senha do usuário, nós precisamos incluir um campo encriptado. Então, manualmente, nós não poderemos fazer isso. Teremos que usar um recurso do Laravel que se chama Seeder. Então, vamos aqui no nosso terminal. E aqui nós vamos criar um Seeder. Então, vamos digitar o seguinte comando. phpartisan make Seeder e o nome do nosso Seeder. Vamos colocar user Seeder. Vamos dar Enter. Então criamos o nosso Seeder. Vamos agora abrir este Seeder. Está em Database, Seeders. E aqui nós temos User Seeder. Então aqui nós poderemos colocar os campos e os seus respectivos valores. Então vamos começar aqui com o seguinte. db, table, abre parênteses, abre aspas, t usuários, insert, e aqui então teremos os campos que nós vamos incluir os valores. Então vamos lá, usuário, e o valor nós vamos colocar spiderbobo@gmail.com. Aqui eu estou colocando um e-mail, porque aqui no form ele aceita tipo e-mail, ok? Se eu colocar, por exemplo, um valor qualquer aqui que não seja e-mail, ele não vai aceitar. Ó, inclua um arroba. Então ele só aceita valores do tipo e-mail. Se nós viermos aqui no código fonte, vamos ver aqui type e-mail. Isso aqui nós podemos mudar mais tarde, colocar, por exemplo, text. Aí ele aceitará qualquer senha, sendo e-mail ou não, ele aceitará. Ok? Então vamos voltar aqui e vamos colocar todos os campos que nós precisamos aqui. Aqui, e-mail, vamos colocar o mesmo. Aqui, senha. Bem, a senha aqui ela precisa ser encriptada, ok? O comando para encriptar uma string é o seguinte: hash, make, entre parênteses, e aqui a nossa senha. Vamos colocar uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esta aqui será a nossa senha. Ativo. Vamos colocar verdadeiro. Vamos colocar nome.
Vamos colocar nick, nosso nickname. Vamos colocar Spider Bobo. Função. Vamos colocar administrador. Vamos colocar celular. Nós não vamos colocar todos os campos aqui, porque alguns não são necessários. Alguns campos, eles já têm um valor default. Foto. Aqui é um valor falso ou verdadeiro. Vamos colocar falso, porque eu estou incluindo o usuário. Depois a gente incluirá a foto. Nome da foto. Este campo não é necessário colocar, tá? Porque o valor padrão dele lá é nulo. E agora nós vamos colocar as permissões. Permissão 001. Vamos colocar verdadeiro. Tem um R a mais aqui. Dois, três, quatro, 5. 2, 3, 4 e 5. Muito bem, já temos o nosso seeder pronto. Vamos conferir, ver se não tem nenhum campo errado. Ativo, home, nick, função, celular, foto, permissão. Ok. Vamos salvar. E aqui no painel de controle, para nós executarmos aquele seeder, vamos digitar php artisan. Opa, só tem uma coisinha que nós esquecemos aqui, que são as classes, ó. Nós temos já a classe seeder, porém, para que ele consiga executar aqui o dbSelect, tá? O dbinsert e aqui o nosso hash, nós precisamos aqui das seguintes classes. Classe db, aqui suporte, barra facades barra db. Esse aqui é para o nosso db, para a nossa tabela. E aqui é o hash. Ok, agora ele vai funcionar. Voltamos aqui, vamos salvar. Voltamos aqui ao terminal. php artisan db seed hífen class igual a user seed. User, qual é o nome da nossa tabela? Aliás, o nosso é user seeder. User seeder. Ocorreu um erro. Em qual linha? Linha 36. Linha 36. Ah, esquecemos o ponto e vírgula. De novo. Faltou salvar o arquivo. Ok, executou o nosso seeder. Agora nós vamos até a nossa tabela de dados. Vamos aqui em ter usuários.
E vamos ver que já temos aqui então o nosso usuário Luiz Fernando, com o nome Luiz Fernando, e aqui a senha nós temos encriptada. Vamos incluir um novo usuário agora. Vamos utilizar este mesmo aqui. Aqui em usuário vamos colocar Aline, e-mail Aline, hash aqui nós vamos colocar Aline, ativo sim, Aline Gonçalves, nick, vamos colocar Aline. Aqui nós vamos colocar função como colunista. Telefone, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui. Muito bem, foto false. Permissão, aqui nós vamos colocar permissão false. False para todas as permissões. Vamos salvar. Vamos executar novamente. PHP Artisan DB Seed Class User Seeder. Muito bem, vamos voltar na nossa base de dados, F5, e aqui temos o novo registro Aline, colunista, e aqui nós temos as permissões, ó, administrador tudo verdadeiro e para colunista tudo falso. Muito bem, terminamos aqui e vamos ao nosso login. Muito bem, pessoal. Outra coisa que nós temos que ver aqui, vamos fechar aqui, é aqui no nosso controller. Aqui então é o seguinte, aqui como eu estou com a nossa session como falso, mesmo que eu coloque a senha correta, eu não vou conseguir entrar, porque ele ainda não está fazendo por exemplo, a busca na tabela pelo meu login e pela minha senha. Porém, aqui ó, em Home Admin, nós não temos nenhuma session aqui fazendo comparações, se ele está logado ou não. Então, se eu fizer o seguinte aqui, Panel Admin, deixa eu ver qual é a route ali. Home Admin. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, Home Admin, eu vou entrar direto, mesmo não estando logado. Isso não pode acontecer. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. If session, if not session, logado, if not session logado, então eu preciso retornar para Panel Admin, que é o nosso formulário de login. Else, caso contrário, eu vou, caso esteja logado, eu vou para a página inicial. Podemos fechar aqui. Beleza. Agora vamos tentar de novo aquilo que nós fizemos aqui. Barra Home Admin. Ó, ele já não entra mais. Home Admin. Não adianta, ele não entra mais, porque eu não estou logado. Bem, esse é um problema que já foi resolvido. Agora vamos ter que fazer aqui a consulta na tabela para ver se realmente o usuário existe e se a senha dele está correta. Aqui no Efetua Login, aqui na função Effect Login, primeira coisa que nós temos que ver. Como eu estou recebendo dados, estou recebendo informações para serem tratadas nessa função, nós usamos o método request. Então, request, $request. Todos os dados que eu receber
para serem tratados por essa função, eles serão recebidos por request. Agora vamos à nossa tabela. Dados, aqui vamos fazer um select. Dados, db, table, abre parênteses, ter usuários, where, usuário, vírgula, request, usuário, first. Muito bem, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui um select, né, uma busca em ter usuários. Caso o usuário da nossa tabela ter usuários seja igual ao request usuário que foi enviado pelo nosso formulário. E caso encontre, selecione o primeiro. Então ele vai procurar por um só usuário que tenha o valor especificado no formulário. E esse select será armazenado nessa array dados, ok? Agora nós temos que verificar se o array dados tem alguma informação, algum usuário, ou se está vazio. Se ele estiver vazio, ele vai ter que voltar para o formulário de login, porque significa que ele não encontrou aquele usuário. Então vamos fazer o seguinte aqui, if empty $dados, caso dados estiver vazio, então nós vamos fazer return redirect barra panel admin. Então, se o array dados estiver vazio, ele vai retornar para o login. Caso contrário, else. Agora ele vai verificar se a senha está correta. Então, if hash check request senha, vírgula, dados senha. E aqui vamos fazer mais uma comparação. E, dois ex comerciais, e dados ativo. Muito bem, então aqui ele vai fazer o quê? Ele vai ver se o request de senha, né, se a encriptação aqui, hash, de request senha é igual a dados senha, que é a da nossa tabela. E também vai verificar se dados está ativo, isso é, se o usuário estiver ativo. Se ele atender aos dois parâmetros aqui, então ele prossegue. Se ele não obedecer a um destes parâmetros, então ele vai ter que ser redirecionado para panel admin. Aqui eu botei um ponto de interrogação. Muito bem. Desculpe, gente, por algum erro, mas é que escrevendo e explicando fica meio complicado. Mas vamos lá. Bem, se ele passou pelos dois parâmetros, então aqui nós vamos atribuir os valores às sessions que nós vamos utilizar no sistema.
Uma delas, por exemplo, é a session logado. Então, session put lg logado vírgula true. Agora sim, agora eu estou logado, eu vou conseguir passar para o meu para a minha página inicial. Aqui então, vamos fazer o seguinte aqui. Aqui eu vou passar para cá, caso a minha senha esteja correta e eu esteja ativo. Caso contrário, caso um dos dois parâmetros falhe, então eu vou ser redirecionado para Panel Admin novamente. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Ok. Bom, vamos continuar aqui a atribuição das sessions. Vamos pegar aqui session. Ou melhor, eu vou copiar tudo aqui. É tudo muito parecido. LG, o próximo será, vamos colocar aqui LG usuário. É igual a dados usuário. Ok. Próximo agora. LG ativo. E aqui, dados ativo. Agora, LG nome. E aqui nome. Depois de nome, vamos colocar LG nick. Aqui em dados, nick. Aqui LG foto. E aqui foto. LG nome foto. E aqui nome foto. E aqui vem as permissões. LG permissão 001 é igual a dados é igual a dados permissão 1. 2, 3, 4, 5. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um redirect home admin. Essa parte aqui não é necessária. Então aqui está. Então aqui eu faço select, identifico se o usuário existe. Se não existir, eu volto para o login. Se existir, eu venho aqui e faço a comparação da senha e se ele está ativo. Se os dois itens aqui forem verdadeiros, né? Aí eu atribuo os valores às sessions e vou para home admin.
Caso os dados aqui não estejam corretos, ele retorna novamente para o formulário de login. Vamos salvar. E vamos novamente aqui. Vamos tentar. Vamos tentar uma senha errada. Vamos colocar uma senha qualquer aqui. Opa! Esquecemos aqui. Esquecemos aqui, ó. Ai, ai. Aqui nós temos a nossa classe DB e também a nossa classe Hash. DB e Hash. Ok. Vamos salvar. Muito bem, eu coloquei minha senha incorreta. Eu voltei para cá. Vamos de novo. Vamos colocar este e-mail aqui, o usuário. Vamos colocar uma senha qualquer e ele retorna. Agora vamos colocar aqui este usuário e a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui estamos. Ok. Vamos colocar a Aline. Aline. E a senha dela era Aline. Entrou também. Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte. Lá em Home, eu quero que apareça o nome do usuário. Né? Quando eu abrir a nossa página inicial, eu quero que apareça o nome de usuário. Eu quero que apareça o nome de usuário aqui. E aqui eu quero que apareça os menus os quais este usuário tem permissão. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o nosso layout. Resources, Views, Layouts. E vamos aqui em Panel Admin. Então aqui nós temos o nome do nosso usuário. Então aqui eu quero que apareça o nome do usuário que acabou de fazer login. Então como é que eu faço aqui? Vamos apagar isso aqui e vamos mostrar aqui a session que tem o valor do nick. Vamos fazer aqui o seguinte, então. Session, dois pontos, get. E aqui a session que traz o meu nick. Ok, vamos salvar, vamos ver como ficou. Então aqui está a Aline. Muito bem. Agora os menus. Vamos ver aqui onde estão os menus. Tables, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse menu daqui. Tirar não, só comentar. Para que ele não apareça mais aqui. Salvar, vamos ver como é que vai ficar aqui. Ok. E aqui nós vamos precisar fazer o seguinte. Aqui nós vamos ter que colocar uma condição. Arroba if session get LG permissão 001, isso é, caso LG permissão
001 seja verdadeira, então ele vai mostrar este menu aqui. Aqui começa o if, aqui termina o if. Arroba endif. Vamos ver se funciona? Ótimo. Como a Aline não tem nenhuma permissão verdadeira lá na base de dados, então não vão aparecer os itens de menu para ela. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o login aqui como o administrador. SpiderBobo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui está o menu Galerias. Porque aqui eu tenho que ter permissão 001 como verdadeira. E eu tenho essa permissão. Ó. Já a Aline não tem. Ok? Bom, até aqui está tranquilo. Agora uma coisa que acontece muito é usuários mal intencionados conseguirem entrar no sistema através de várias tentativas até achar a senha correta. Isso acontece muito. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Aqui na View Form Login, nós vamos criar aqui o seguinte. Nós vamos criar um procedimento que, caso ele repita o login várias vezes, depois de uma determinada quantidade de tentativas, ele ficará bloqueado. Então nós vamos aqui no nosso Panel Controller e vamos fazer o seguinte. Aqui em Login, nós vamos criar uma condição aqui. If not session s lg tentativas. Esqueci do s. lg tentativas. Session put lg tentativas 0. Muito bem, o que nós estamos fazendo aqui? Aqui ele está perguntando if not session lg tentativas, isso é, se essa sessão não existir, então crie a sessão lg tentativas com valor 0, ok? Agora eu quero criar um contador de tentativas, então vamos fazer o seguinte, tentativas é igual a session tentativas. Então aqui eu estou atribuindo o valor de session tentativas a tentativas. Agora eu vou somar mais um a tentativas. E agora eu vou novamente atribuir tentativas a session. Então, session put lg tentativas, valor de tentativas. Ok? Muito bem, então, aqui já temos então o contador. Cada vez que eu entrar em login, se ainda não existe lg tentativas, então ele vai criar a session lg tentativas com o valor 0. Se já existir, ele vai prosseguir. Então, ele criou lg tentativas e atribuiu o valor dele à variável tentativas. Depois, soma-se tentativas, acrescenta-se mais um e atribui novamente a lg tentativas o valor. Então, eu entrei pela primeira vez, então
LG tentativas vai acabar ficando com o valor 1. Se eu entrar novamente, vai ficar com o valor 2 e assim sucessivamente. Agora precisamos voltar ao nosso form, ao nosso formulário. E aqui no nosso formulário nós vamos montar então o procedimento que irá detectar se está havendo mais de 3 acessos. Nós vamos colocar no máximo 3. Então, bem aqui em card, depois de card, vamos colocar o seguinte: arroba if session get LG tentativas for menor que 4, então ele vai mostrar o formulário de login, ok? Então logo aqui embaixo eu vou colocar @else, né? Caso contrário, ele vai nos mostrar uma mensagem. Eu vou copiar aqui. Copiar aqui. Muito bem. E aqui eu vou copiar esse div aqui. Só para não ter que ficar redigitando. Muito bem. Agora aqui, isso aqui eu quero que apareça um menu bem no centro. Então vou fazer o seguinte aqui, vamos colocar um style aqui. Style, text align, center. Muito bem, aqui eu vou colocar algumas mensagens. 2, 3, 4. Então esta aqui, nós faremos um aviso bem centralizado. Então aqui vai ficar style igual a font size e vamos colocar 28 pixels, acho que dá. Muito bem. E aqui vamos colocar a mensagem acesso bloqueado. E aqui as mensagens. Seu acesso foi bloqueado por repetidas. Já está bem grande. Vou botar a continuação aqui embaixo. Por repetidas tentativas de acesso sem permissão. E aqui vamos colocar tente novamente em 60 minutos. Muito bem, e por que 60 minutos aqui? Por que eu coloquei 60 minutos? Porque lá no nosso .env, nós colocamos aqui Session Lifetime 60 minutos. Então, até que a nossa session LG tentativas expire, né, terão decorrido 60 minutos. Depois de 60 minutos ele poderá tentar novamente, dar um F5 e ele voltará ao formulário. Ou no caso, se ele fechar totalmente o navegador, ele pode tentar de novo. Para quem estiver tentando acessar utilizando senhas e mais senhas, tentando burlar a segurança, vai ficar meio cansativo ele ter que fechar o navegador, depois abrir de novo. Então isso é mais para desencorajar
né? Não é que vai impedir, somente para desencorajar. Então, muito bem, vamos testar novamente. Aliás, nós vamos ter que botar um botão aqui de logout, para que nós não tenhamos que voltar aqui. Mas muito bem. Então aqui está pronto o nosso formulário de login. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui um usuário errado, ou uma senha errada. A senha errada. Primeira vez, segunda vez e terceira vez. E aqui temos acesso bloqueado. Mesmo que eu dê um F5, ele não vai voltar para o formulário. Vamos dar retorno aqui, ó, a mesma coisa. Ok? A não ser, para testar de novo aqui, eu vou ter que voltar aqui no painel controller, aqui login, e vou colocar aqui o seguinte. Até eu vou colocar aqui temporariamente LG tentativas 0. Vamos dar um F5 aqui. Agora ele voltou. Já vou tirar de novo. Só comentar. Muito bem. Então, caso o usuário tente fazer várias tentativas, 1, 2 e 3. Pronto. Não poderá mais acessar. Ou ele espera 60 minutos, ou ele fecha o navegador, abre o navegador novamente e continua tentando mais 3 vezes. É claro que isso vai desencorajar qualquer usuário que esteja tentando acessar a conta de um outro usuário. Ok, pessoal? Então, agradeço muito pela atenção de vocês. Na próxima aula, nós já começaremos a criar o nosso cadastro de usuários ali no nosso painel de controle. Já vamos poder cadastrar usuários, mais para frente vamos poder inserir uma foto para o usuário, alterar as permissões do usuário, caso você tenha permissão para fazer esse tipo de alteração. Mas enfim, na próxima aula vamos começar a trabalhar no cadastro de usuário, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!